chamar atenção para uma figura eminente, pré-clara no mundo da ciência política, que é o professor Weber. E ele diz, e eu acredito que nenhuma pessoa que conheça ciência e política vai negar isso: todo Estado é uma ditadura. Todo Estado, sem exceção. E eu explico por quê. Isso não é meu, isso é de Weber. Das diversas formas de poder que existem... O senhor é a favor da anarquia? Não, eu não disse isso. Não, a anarquia é quando há o Estado. Não. Vem antes. Não. O Estado... Deixa eu desenvolver até, só já tinha. Eu digo que o Estado é uma ditadura, não sou eu. Estou dizendo o nome, o pai da ideia, o Weber. Pelo seguinte, porque das diversas formas de poder, o poder ideológico, o poder econômico e o poder coercitivo, só o Estado detém o poder coercitivo. O poder da força está em mão do Estado. Veja o senhor, o cidadão comum na rua, qualquer um de nós, ele abre mão do seu direito de usar a força e entrega esse direito a um órgão que se chama Estado. Numa sociedade organizada, seja capitalista, seja socialista, qualquer uma delas é o Estado que detém esse poder. É o Estado que pode chamar o exército quando julgar que assim necessário se faz. Veja bem, pois bem, ora, se existe um governo estatuído, instituído, estabelecido e na forma da lei, eu não entendo que exista um governo paralelo. Um instantinho. Eu entendo que o órgão... Concordo com ele. Não existe realmente. Eu entendo, só um instantinho, eu entendo que as forças ditas de oposição, essas forças, né, ditas de oposição, eu estou vendo assim, que pressupostamente têm posições contrárias àquelas do grupo que está do lado de Sua Excelência, Presidente da República, eu digo ditas por uma razão, porque eu não sei em que posição eu estou, eu não sei o que Sua Excelência vai fazer, eu não sou oposição no vazio, isso sim é que é ser no vazio, eu não sei o que Sua Excelência, Presidente eleito, vai fazer. De tudo que li, parece-me, de tudo que li até agora, eu vejo coisas sensatas, eu não sei se vai fazer, isso é outra questão. Eu não sei se vai continuar havendo o hiato que sempre houve entre aquilo que é dito e o que é feito, o que caracteriza a história do país. Isso sim, eu não sei se vai... Isso! Agora, eu não sou... Exato, aí é que a palavra vazio cabe. Eu não sou oposição no vazio, oposição porque ele é o presidente, não. Eu não gosto de Sua Excelência, o presidente eleito, mas eu respeito a ordem. Terminando então. Quer dizer, que o grupo da dita oposição consciente se reúna e emita opiniões, sim. É a questão talvez só até semântica. Eu só discordo do termo, da expressão e da sua validade legítima. Governo paralelo. Eu não entendo isso. O senhor preferia então que fosse uma coordenação? Não, que esse grupo se coordene. Peraí, que esse grupo... Essa palavra oposição também, ela semanticamente não diz nada. Porque, veja o senhor, qualquer brasileiro hoje sensato já percebeu que o Estado é gigantesco. Não é só aqui que é gigantesco. No mundo inteiro todo mundo está notando isso. Então, quer dizer, que há necessidade de serem tomadas medidas drásticas, todo mundo sabe que há. A questão só onde eu me firmo, onde eu me estribo, é que a expressão governo paralelo, ela me soa muito forte. Só isso, entende? Porque ele não tem o poder da força em mão. Então, quer dizer, que se reúne e emite opiniões, sim. Agora, os assessores da última etapa, que eu encerro já o que eu dizer, quanto aos assessores, eu disse também, tem que existir. O assessor é um indivíduo especializado, todos estamos de acordo, não que discutir, é um indivíduo especializado, um indivíduo com uma função altamente técnica, porque é impossível, eu disse no início, o presidente ser o ideal é que ele tivesse preparo, isso sim. Seu nome? Meu pai era um homem humilde, um barbeiro, um excelente profissional, sabia fazer barba. Jamais poderia dirigir um país. Eu não indicaria, e não estou desrespeitando a imagem de meu pai, de meu genitor, um homem sério, um homem probo, um homem respeitável, que aprendia a amar, mas jamais indicaria. Nesse programa, jamais indicaria. A tese a que fiz referência naquela ocasião, e a qual faço sempre referência, é o absoluto despreparo, é a ignorância específica pelas questões mais importantes do país, que estão sempre à mente de cada um de nós quando a gente ouve pronunciamento de pessoas que se apresentam como candidatos aos diversos cargos. Essa foi a tese, àquela ocasião, aduzida aqui, apresentada. É evidente que não se pode imaginar que o indivíduo seja onisciente, que ele tenha uma visão global, completa e detalhada de tudo que o cerca no panorama nacional. Não é isso que eu penso.
Eu penso que o presidente da República tem que ser um indivíduo preparado, um indivíduo que tenha cultura específica, não pode ser semi-analfabeto ou absolutamente analfabeto, e disse isso, estou repetindo, não sou candidato a nada atualmente, mas, muito embora tendo essa visão panorâmica, ele deve estar cercado de pessoas competentes, isto sim, de pessoas com visão específica, não políticos profissionais, indicados, mas sim pessoas que conheçam as questões que necessitarão de soluções técnicas. A propósito, doutor Enésio, o senhor vê no candidato, no presidente eleito, uma pessoa preparada hoje? Porque na época da campanha o senhor nos dizia que todos eram semi-analfabetos. Exatamente. Vamos responder a questão de novo. Eu sou uma pessoa que gosta de ordem, e também sempre disse isso aqui. Eu sou um defensor, tanto que o partido que eu criei com meus amigos do país inteiro se chama Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Eu não gosto da desordem sob nenhum aspecto em que ela se apresente. Então, primeiro, para deixar bem claro aqui, o respeito à autoridade constituída, a Sua Excelência, o Presidente da República. Isso não tem nada a ver com o resto. Eu continuo pensando o que pensava antes. Eu continuo dizendo as mesmas coisas que dizia antes. Eu não via em nenhum dos candidatos que se apresentavam naquela época, e continuo não vendo, preparo, cultura, pelo menos nos grandes horizontes do saber humano, nas ciências médicas, ciências exatas e ciências humanas, eu continuo não vendo preparo que justifique a candidatura de nenhum daqueles senhores à presidência da República. Eu continuo dizendo exatamente a mesma coisa. O primeiro comentário é sobre o que o deputado do PT disse, e citou acerca de um erro de ser comparada à sociedade organizada, à sociedade humana, né, que existe sociedade das formigas, existe sociedade dos térmites, mas vamos falar das abelhas, vamos falar da sociedade humana, que é que nós, pelo menos, temos a impressão que conhecemos melhor. Pois bem, a comparação da sociedade humana com o organismo humano não foi feita por mim. Eu jamais a defendi. Aliás, o filósofo que fez isso foi Spencer, e o fez de uma forma reacionária com a qual eu não concordo. Em nenhum pronunciamento eu jamais disse que deveria ser comparado o procedimento da sociedade humana como um todo ao comportamento de um organismo. E eu conheço os organismos vivos. Eu não preciso de assessores que me ensinem como eles funcionam. Muito bem. Agora, prossigamos na análise. Eu quero só dizer que eu nunca disse isso, para deixar bem claro. Mas quando eu falei de ordem, ainda respondendo a questão que eu não quis fazer a parte, a ordem não é uma expressão no vazio. Na verdade, não existe, eu queria insistir aqui com o interlocutor, nenhuma forma de atividade neste planeta, nenhuma forma de atividade humana que não exija, para que essa mesma atividade chegue ao seu fim precípio, que não exija ordem. Eu dou alguns exemplos aos senhores para deixar bem claro o que eu quero dizer com ordem. Imaginem que neste programa aqui, onde é um tempo determinado, para que cada um fale, daqui a pouco as pessoas, uma a cada instante, entrasse no meio do assunto, no meio do pronunciamento da outra, e seria um caos, seria um turbilhão de ideias. Quando eu falo de ordem, eu quero dizer que uma coisa seja feita do modo como ela devia ser feita. A educação nesse país é um caos. Eu dou alguns exemplos para deixar bem claro o que eu quero dizer com ordem. Nas universidades, e esse é um modelo preconizado pelo partido, Partido dos Trabalhadores, pelo menos é um modelo a que tenho feito alusão em muitos pronunciamentos, e se não for, que me corrijam. Eu vejo que são feitas eleições, por exemplo, para se eleger um diretor de um departamento de bioquímica numa universidade. E dessa eleição participam pessoas sem nenhum preparo específico sobre aquele tema. Por exemplo, a pessoa, o cidadão que eu respeito como eu que limpa o quadro, o cidadão que serve o café, são seres humanos como nós, mas não entendem nada de bioquímica. Quando todas essas pessoas votam para um cargo técnico, o resultado é desastroso, cai a qualidade do ensino, e chamar isso de democracia, perdoe-me, é ignorância específica do que quer dizer essa palavra. O deputado Milton Temer não está concordando com isso. Eu sei disso, mas ele falará depois. Eu estou apenas me defendendo aqui, da ordem vazia. Não é ordem vazia. Eu não aceito, por exemplo, que o indivíduo seja chamado para fazer um pronunciamento. Ele está anotando tudo ali. Sem dúvida, eu não anotei, falo do que me lembro. E que algumas pessoas no meio do pronunciamento se levantem e comecem a atacar aquele que está falando. Isso é um procedimento, e aqui não vai nenhum elogio ao seu candidato, à Sua Excelência, presidente. A parte é democrática. Lógico. Não, eu só estou dizendo que não é elogio. Eu não estou elogiando o presidente eleito, de forma nenhuma.
Estou apenas dizendo que, certa feita, eu já passei por isso. Eu estou falando numa assembleia, o indivíduo se levanta, começa de modo deselegante a fazer ataques, e daqui a pouco eu pergunto assim: o senhor me parece um líder do PT. E ele diz: eu sou um líder do PT. Eu digo: puxa, mas essas considerações não podiam ser feitas de modo mais ordeiro, com um pouco mais de respeito, pelo menos pela pessoa que fala? É essa a minha tese. Quando eu falei em ordem, eu me refiro a isto só. Eu não disse que as pessoas não tenham o direito de falar, eu não disse que não deva haver oposição, porque ela é legítima, ela faz parte de qualquer sociedade organizada. Eu disse assim, que o indivíduo tem uma... Quando eu digo ciências médicas, tenha uma noção, pelo menos, do que quer dizer Schistosoma mansoni, saiba o que é essa doença chamada esquistossomose e como se pode erradicá-la do país. Se o indivíduo é absolutamente analfabeto, se ele confunde uma integral, que está no livro de economia, como se fosse uma cobra, se ele não tem formação específica nenhuma, esse indivíduo vai ser um boneco nas mãos dos seus assessores. Foi isso que eu sempre disse. Confundem-se as coisas. Quando o senhor citou a palavra ilação, ilação quer dizer inferência. Eu conheço o vocábulo. Agora, não me agrada é que num turbilhonamento de ideias lançadas em profusão, dê-se a impressão e que fica... Divirja das ideias, doutor Enéas. Não fale da forma. Divirja das ideias e responda substantivamente como eu respondi às propostas que o senhor... O senhor não respondeu substantivamente a nada. Eu falei em ordem e o seu interlocutor do lado falou no que eu disse, que há desordem administrativa. Todo mundo sabe disso. É um caos. Há desordem econômica e financeira. Será que alguém vai negar isso? Entremos numa loja. Às vezes a gente encontra o mesmo produto com dois preços diferentes da mesma loja. Ou Sua Excelência, o Presidente da República, põe ordem na casa, ou nós mergulhamos no abismo, de cuja borda nós estamos nos aproximando. E não há um cidadão no país que tenha coragem de dizer que nós não estamos precisando de ordem. Eu insisto, daí fiquei feliz quando vi o senhor, não sei se o nome, o interlocutor do lado, dizer que é preciso deputado que se acabe... Mauro Magalhães. Paulo Magalhães, que disse, de um outro partido, que não é o meu, que disse que é preciso que socorra. Então, as teses são as mesmas, exatamente as mesmas, e o cidadão da rua percebe isso, mesmo ignorante, mesmo sem ter estudado, mesmo sem ter preparo em filosofia, mesmo sem ter estudado ciência, o cidadão comum sente que não é possível continuar mais assim. Essa é a tese. Respondendo agora o senhor sobre se eu aceitaria. Não. Eu disse ao senhor que eu, quando aqui estive atendendo um convite seu e pelo qual até hoje sou grato, o único canal de televisão que me deixou exprimir minhas ideias, que eu não aceitaria nenhum cargo. Nem eu disse isso ao senhor. Eu tenho um documento registrado sobre isso e mantenho minha palavra, registrado em Brasília. Eu deixei bem claro isso no segundo ofício de notas, em português escorreito lá. Eu não quero nenhum cargo. Agora, eu sou presidente do partido, estou rodando pelo Brasil inteiro, sou recebido. Agora é mais fácil. Falo em todos os canais, mando minhas ideias, estão claras, meridianas. Eu quero o mesmo de qualquer cidadão de bem que é. Eu não quero cargo nenhum. Viajei por minha conta. Eu lanço uma mensagem de civismo, de respeito ao poder constituído, de mudança da ordem para uma outra ordem, mas não com desordem, né? E se Sua Excelência, o atual presidente, agir de acordo com aquilo que está... Você percebeu bem a frase que o senhor falou agora? Diga. Defesa do poder constituído e mudança para uma outra ordem. Perfeitamente. Explica isso. Explico, claro! Porque o poder... Vacina! Veja, senhor, no poder constituído que aí está, prevalecem as oligarquias, prevalecem os monopólios, o poder é só das elites. Raspa